Olá, meu aluno, tudo bem? Estamos aqui hoje de novo para conversar a respeito dessa glândula importantíssima que é a hipófise. Ela faz parte do controle de muitas funções do nosso organismo e na maioria das vezes a gente não tem nem noção de que isso está acontecendo, ok? Então, para conhecer mais a respeito dessa glândula e da consequência do seu funcionamento, continua comigo aí no vídeo. Vamos lá, olha só. A hipófise é uma glândula que possui duas regiões funcionais, duas regiões que funcionam de modo acoplado, mas também funcionam de maneiras independentes, tá? Ela possui uma região anterior que é chamada adenohipófise. Está aqui representado, ó, adenohipófise. Ok? E uma região posterior que é chamada neurohipófise. Neurohipófise. Certinho? Neurohipófise. Então, a região anterior, essa glândula fica no cérebro, tá? Bem no centro aqui. A região anterior dela é a adenohipófise e a região posterior dela é a neurohipófise. Essas regiões funcionam um pouco diferentemente, né? Porque têm origens embrionárias diferentes. Então a adenohipófise veio de uma região do embrião que corresponde ao teto da cavidade bucal, né? Veio da ectoderme que formou a boca. Então ela cresceu em direção ao cérebro, tá? Deu origem a essa adenohipófise. Tá, ok? Então ela teve um crescimento que veio a partir da cavidade bucal subindo. Já a neurohipófise teve um desenvolvimento embrionário onde ela veio a partir do próprio tecido nervoso em formação, ela veio a partir do diencéfalo, ok? Então são essas duas glândulas que cresceram e se fundiram para formar uma só, tá? Elas têm um funcionamento um pouquinho diferente em decorrência disso, ok? A adenohipófise é separada em três regiões, tá? Três regiões. Tem uma porção que fica enrolada nesse infundíbulo, tá? Tem uma região intermediária e tem uma outra região maior, ok? Então, essa região maior da adenohipófise é chamada de parte distal. A região que tem próximo a ela é chamada de parte intermediária. E a região que fica abraçada nesse infundíbulo, nesse cabinho aqui, é chamada de parte tuberal, ok? Então são essas regiões que apresentam a hipófise: tuberal, intermediária e distal, ok? Já a neurohipófise apresenta outras duas regiões. Ela tem o infundíbulo, que é esse cabinho aqui, né? E a parte nervosa, que é essa outra região aqui, certinho? Então, infundíbulo, parte nervosa, tuberal, intermediária e parte distal são as regiões dessa glândula, correto? Como você pode perceber, a hipófise está fundida, está associada a uma outra região do sistema nervoso que é chamada de hipotálamo. Hipotálamo. Então, o seu funcionamento, o funcionamento da hipófise, é controlado pelo hipotálamo, correto? Ali no hipotálamo existem muitos neurônios que recebem estímulos do meio externo, tá? Visão, auditivo, paladar, olfato, tato, recebem estímulos do meio externo, mas também recebem estímulos dos nossos órgãos, do meio interno. Daí então o seu funcionamento vai refletir no funcionamento da hipófise e isso, como resposta, ela vai secretar muitos hormônios, ok? Então olha só, o hipotálamo contém regiões chamadas de núcleos, ok? Então existe uma concentração de corpos de neurônios chamadas de núcleos. Não confunda com o núcleo de uma célula, não. Aqui a gente está falando de muitos neurônios juntos, são chamados de núcleos. Bom, esses núcleos são aqueles que vão controlar o funcionamento da adenohipófise. Então, por exemplo, os núcleo
chamado de supraóptico e o núcleo paraventricular, os dois núcleos vão emitir feixes de axônios que vão levar o seu estímulo até a adenohipófise. Já outros três núcleos, chamados de dorso medial, dorso ventral e infundibular, vão secretar o seu conteúdo que vão levar ao funcionamento da adenohipófise. Certinho? Então, o controle é feito pelo hipotálamo, mas a partir de locais diferentes. Certo? Veja só. O estímulo para a neurohipófise funcionar vem direto. Então, neurotransmissores, ou a gente pode chamar aqui de neurohormônios, que são produzidos nessas regiões, vêm através dos axônios, serem liberados na neurohipófise, e aí ocorre a liberação deles, as células da neurohipófise vão ser estimuladas a secretar os seus hormônios. Okay? Agora, os núcleos que controlam o funcionamento da adenohipófise não chegam até ela. Então, os neurotransmissores que eles secretam vão ter que chegar aqui de outro modo. E esse modo corresponde à circulação. Então, veja só, existem vasos sanguíneos que passam por esse local, e aí eles se ramificam, vêm até a adenohipófise, ok? Para depois deixarem a glândula. Olha só. Certo? Então, esse vaso sanguíneo que traz o sangue até a hipófise é a artéria hipofisária. Certinho? Uma artéria hipofisária. E aí, ele se ramifica em vasos que são chamados, no caso, de plexo primário. Ó, plexo vascular primário. Na adenohipófise existe o plexo vascular secundário. Ok? Plexo vascular primário, plexo vascular secundário. Então, esse vaso sanguíneo que traz o sangue até aqui, passa pela adenohipófise e vai conduzir o sangue para fora dessa glândula para o organismo todo. Ok? Plexo vascular primário, plexo vascular secundário. Esses dois plexos formam um sistema que é chamado sistema porta hipofisário. Tá? Então, ele é formado por vasos sanguíneos, no caso são vênulas, né? Que vão se fundindo e conduzir o sangue nessa região para essa aqui. Então, o plexo porta hipofisário é formado por esses dois plexos vasculares. Ok? Joia? Então, veja só, os neurotransmissores que os núcleos secretam aqui, caem nesse plexo porta hipofisário e vão chegar até a região, até as células da adenohipófise. Com isso, elas são estimuladas para poderem liberar os seus próprios hormônios e cair na corrente sanguínea. Ok? Lembrando, na neurohipófise, os neurotransmissores são liberados diretamente nessas células e os seus hormônios, então, vão direto para a corrente sanguínea, sem passar pelo plexo porta hipofisário. Tá joia? Entendido? Então, veja só. A adenohipófise tem o seu controle regulado por aqueles núcleos hipotalâmicos. A neurohipófise tem o seu controle regulado por esses núcleos hipotalâmicos. Bom, os núcleos hipotalâmicos que controlam a adenohipófise liberam seus neurotransmissores no plexo vascular primário, que pelo sistema porta hipofisário chega ao plexo secundário, né, e libera o seu conteúdo nas células da adenohipófise. Esse conteúdo são neurohormônios, né, que correspondem respectivamente ao TRH, que significa hormônio liberador
da tireotrofina ou tireotropina, o GNRH, que significa hormônio liberador da gonadotropina, SST, que significa somatostatina, GNRH, que significa hormônio liberador do hormônio de crescimento, DOP, que é a dopamina, e o CRH, que significa hormônio liberador da corticotropina. Ok? Todos esses hormônios, esses neurohormônios, são liberados por essa vascularização nas células da adenohipófise. Daí então, essas células da adenohipófise vão secretar os hormônios que vão atuar sobre outros locais. Ok? Então, esses hormônios são o TSH, hormônio estimulador da tireoide, que é justamente liberado quando estimulado pelo TRH. O FSH, que significa hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, cuja liberação vai ser estimulada pelo GNRH. Ok? A somatostatina vai atuar inibindo a liberação do hormônio do crescimento, quando necessário. Inibe a liberação do hormônio do crescimento quando necessário. Já o GHRH vai promover a liberação desse hormônio, vai estimular a liberação desse hormônio. Certo? Temos um mecanismo de controle oposto aqui. Certo? A dopamina inibe a liberação da prolactina, tá? E o CRH vai promover, vai estimular a liberação do hormônio adenocorticotrófico, correto? Portanto, essas células da adenohipófise vão secretar esses hormônios e o estímulo para liberá-los ou a sua inibição vem de hormônios que vieram pelos vasos e chegaram até os vasos pelos núcleos hipotalâmicos, correto? Agora, os núcleos hipotalâmicos que controlam o funcionamento da neurohipófise vão liberar o ADH, que é um hormônio que vai atuar nos rins. Significa hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. E a ocitocina, que é um hormônio que vai atuar na musculatura lisa do útero e do canal vaginal para participar do parto e de muitas outras funções que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Certinho? Então aqui a gente tem uma visão geral do funcionamento fisiológico, do funcionamento hormonal que o hipotálamo e a hipófise apresentam conjuntamente. Correto? Então consegue entender da onde vem o estímulo para essas células secretarem os respectivos hormônios. Correto? E aí a gente tem um certo padrão da identificação dessas células quando vistas ao microscópio. Então veja só, algumas células ao serem vistas pelo microscópio, células aqui da adenohipófise, são chamadas de acidófilas. Tá? Vou representar aqui, ó, são acidófilas. Ok? Por que esse nome? Porque elas têm afinidade por um corante ácido chamado eosina. Daí então, essas células, elas ficam coradas de rosa. Tá? Ó, ao ser visto ao microscópio, elas ficam coradas de rosa. E se localizam preferencialmente, não só, mas preferencialmente, na região mais interna da adenohipófise. Ok? Agora, um outro tipo de célula encontrada aqui são as células basófilas. Ó, basófilas. Essas células basófilas já têm uma afinidade por um corante básico, no caso a hematoxilina, e aí a sua coloração vai ser mais roxa, né? E tem um certo padrão, quando vista ao microscópio, a adenohipófise, ela apresenta uma certa maior predominância, né? Uma certa predominância de células basófilas aqui na periferia da adenohipófise. Correto? As células acidófilas e as basófilas são então cromófilas, ou seja, elas podem ser coradas. Tá?
Ao contrário de outras células que tem na adenohipófise, que são chamadas de cromófobas. Elas têm uma coloração bem mais clarinha em relação a esses dois tipos de células aqui. Perceba o seguinte, as células basófilas são células que vão atuar, que vão secretar os seus hormônios, tá? Que no caso referem-se a hormônios que são o TSH, o FSH e o LH e o ACTH, certo? Já as células acidófilas vão secretar o GH e a prolactina, ok? Então é uma diferenciação morfológica e uma diferenciação fisiológica que a gente acabou de falar para vocês aqui. Agora, as células da neurohipófise vão secretar o seu hormônio, né? Mas essas células são as próprias terminações nervosas que vêm dos núcleos que a gente já falou anteriormente. Agora, o tecido encontrado aqui do lado de fora é formado por células chamadas de pituícitos. Ó, o nome das células, pituícitos. Joia? São células que têm uma função mais estrutural, tá? No seu funcionamento aqui da neurohipófise. Ok, pessoal? Certinho? Então, próximo vídeo a gente se encontra. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre cada uma dessas glândulas, né? Cada um desses hormônios, seus mecanismos de controle, as suas ações, como são essas células vistas ao microscópio, ok? Então, acessa aí, vamos continuar junto nessa. Valeu, tchau, tchau, até mais!